Olá, estudantes da educação de jovens e adultos. Estamos começando mais uma aula de linguagem e suas tecnologias, língua portuguesa. Eu sou o professor Ivair. Sejam todos muito bem-vindos. Nós iremos trabalhar hoje as estratégias argumentativas. Quando nós falamos em estratégias argumentativas, evidentemente nós temos que pensar em um texto opinativo, em um texto em que o autor apresente a sua opinião. E a partir daí, é necessário que para defender esse ponto de vista, para defender esta opinião, ele precisa usar estas estratégias argumentativas para defender a sua tese e o seu ponto de vista. Pois bem, continuando aqui, nós temos, quando falamos em argumentação, é uma estratégia que usamos no nosso dia a dia, seja para justificar, desculpar ou mesmo para convencer alguém. Quando o estudante precisa, e está passando mal, por exemplo, ele argumenta com o professor a necessidade de ir embora mais cedo. E para isso, é necessário que ele apresente argumentos convincentes, para o professor, para a coordenação da escola, para que de fato ele possa cuidar da sua saúde, cujo mal-estar o pegou naquele dia. Para falarmos dessa sequência argumentativa, nós vamos falar sobre os gêneros textuais argumentativos. Então, esses gêneros textuais têm a finalidade de apresentar uma opinião. Então, lembrar sempre disso. Então, os gêneros textuais argumentativos apresentam uma opinião, um ponto de vista sobre um determinado assunto. Dessa forma, o autor desse texto precisa argumentar, e é para isso que ele tem a necessidade de conhecer algumas estratégias argumentativas para convencer o seu interlocutor. E quem é o interlocutor? Aquele que está recebendo o texto. Então, todas as vezes que você faz uma leitura, você está recebendo aquela mensagem. Portanto, você é o interlocutor. Dando sequência, olha só. A atividade de argumentar, ela pode ser feita de diferentes maneiras, seguindo distintos formatos, ou seja, os mais variados, os mais diferentes formatos. Cada um desses formatos corresponderá a uma concretização textual específica, sendo chamado de gêneros textuais. Nesse caso, os gêneros argumentativos. E nós temos, enquanto os gêneros argumentativos, os textos dissertativos argumentativos, a carta argumentativa, o editorial, a carta do leitor, o artigo de opinião. São textos em que o autor apresenta o seu ponto de vista, a sua opinião. Portanto, para defender esse ponto de vista, ele precisa usar estratégias argumentativas. De que forma que ele vai convencer o interlocutor da sua opinião? Pois bem, dando sequência, de olho na tela, aqui já mencionei, de modo especial, nós trabalharemos o artigo de opinião. Todos os demais textos, editorial, carta de leitor, carta argumentativa, também são textos da tipologia argumentativa. Entretanto, nós vamos encontrar o artigo de opinião nos jornais impressos, nós vamos encontrar nas revistas e na própria internet nós temos aí autores que vão expressar a sua opinião. Quando falamos em estratégias argumentativas, para entender o que são essas estratégias argumentativas, é preciso entender o que são os argumentos. Bem, eles são as ideias lógicas que se relacionam entre si para que esclareça uma determinada situação ou uma dúvida. Portanto, esses argumentos são utilizados para convencer a alguém. Já as estratégias argumentativas são as maneiras como você organizará e apresentará os seus argumentos para chegar a uma conclusão ao final da sua exposição, ok? E essa exposição, ela poderá ser oral ou escrita. Vamos lá? No Enem, por exemplo, essas estratégias são utilizadas com o intuito de convencer o leitor de que a tese, ou seja, a sua hipótese, da dissertação, é mais adequada. Os argumentos, além de provarem um ponto de vista do autor, também são formas de mostrar um vasto repertório sociocultural. As estratégias argumentativas ajudam a organizar e apresentar os argumentos para o leitor do texto. E há vários tipos de estratégias
usadas, né, na redação. Vamos ver algumas delas? Bom, então eu preciso fundamentar o meu texto e, é claro, eu preciso apresentar argumentos que venham a convencer o meu interlocutor a respeito da ideia que eu estou defendendo. E uma das estratégias são a alusão histórica. E quando nós falamos em alusão histórica, nós vamos comprovar, né, esses argumentos através dela. Então, como que nós vamos usar esses argumentos? Abordando fatos históricos muito conhecidos e pode também mostrar a consequência desses acontecimentos para o assunto abordado. Olha um exemplo aqui de uma alusão histórica. O Brasil é um país com uma das maiores diversidades do mundo. Os colonizadores, escravos e imigrantes foram essenciais na construção da identidade nacional e também trouxeram consigo as suas religiões. Então, digamos que o tema seria a questão da tolerância religiosa. Então, eu faço uma alusão histórica. O Brasil foi colonizado pelos europeus, nós já tínhamos aqui, né, os indígenas e também vieram, né, através dos navios negreiros, o tráfico humano, trazendo negros para a escravidão. Então houve uma miscigenação e, claro, cada uma tem a sua religião, né, cada um manifesta da sua forma. Entretanto, a tolerância, né, em relação a essa manifestação. Então usamos ali um argumento de alusão histórica. Causa e consequência. Consiste na apresentação de fatos que são a causa, ou seja, aquilo que motiva algo, e de fatos que são as consequências daquilo que é ocasionado. Então, olha só, nós vamos ver aqui a causa, olha só. Em decorrência da pandemia, a taxa de desemprego se elevou. Então, a causa aqui, qual foi a consequência? Em função da pandemia, o aumento do desemprego se elevou, intensificando a crise econômica e aumentando o fosso social entre os pobres e os ricos no Brasil. Causa a pandemia. Quais foram as consequências? O aumento do desemprego. Então, nesse caso, nós temos um argumento aqui de causa e consequência. Também pode ser uma comparação, utilizada para expor as diferenças e ou semelhanças entre duas ideias. Olha só, a jornada do herói é a fórmula narrativa usada em grande parte dos filmes de ação, como a trilogia Star Wars. Então percebam, houve uma comparação. Olha aqui o termo comparativo, como essa trilogia aí da Jornada das Estrelas. Também nós temos um argumento que é o de comprovação. E o argumento de comprovação, normalmente, nós vamos usar dados, né, que são possíveis mensurar uma determinada situação. Dê uma olhada aqui. Ela ocorre pela apresentação de dados estatísticos, pesquisas e estudos que servem como provas concretas, ou seja, esses recursos são apresentados para comprovar aquilo que está sendo defendido por você. Então, olha só a defesa aqui, usando dados, olha só, estatísticos. Segundo a pesquisa do Instituto Patrícia Galvão, cerca de 70% das mulheres já sofreram assédio no ambiente de trabalho. Então, são dados que comprovam. Então, nós estamos falando da estratégia de argumento sobre comprovação. E aí, necessitamos apresentar estes dados, ok? Então, existem outras estratégias argumentativas que você pode encontrar em outros livros ou manuais de redação. Mas será interessante que você experimente construir, por exemplo, um parágrafo para cada uma das 8 estratégias. Hoje nós trabalhamos 4. Numa próxima aula nós trabalharemos mais 4. Então, nós vamos construir hoje, a proposta de atividade, 4 estratégias de argumentação. Alusão histórica, comparação, comprovação. Então, olha só, esse exercício você pode solicitar a ajuda do seu professor de linguagem. Então, como que será? Vocês vão trabalhar o tema, o uso indiscriminado de medicação no Brasil.
Então, olha só, nós sabemos que a automedicação, ela não é legal, não é interessante. É importante que sempre que houver, né, algum distúrbio na saúde, que a gente possa procurar um médico, um posto de saúde, para que ele possa prescrever um medicamento. Mas só que nós sabemos que muitas vezes os brasileiros, nós brasileiros, temos essa consciência de automedicação. Então é o que o texto vai discutir hoje, né? O uso indiscriminado da medicação no Brasil. Então há pessoas que tomam um remédio e depois indica para o outro, mas não sabe quais são, por exemplo, os efeitos colaterais, se aquele medicamento de fato é para aquela situação. E aí, a partir desse título, desse tema, o uso indiscriminado de medicação no Brasil, você irá escrever um parágrafo para cada uma das 4, tá? Hoje nós trabalhamos 4 estratégias apresentadas. Então seria a alusão histórica, causa e consequência, comparação e a comprovação. Então, qual é um fato histórico que nós podemos perceber sobre o uso de uma medicação de forma indiscriminada, né? Causa e consequência. Então, qual foi a causa e quais foram as consequências? O que levou à automedicação e quais foram as consequências? Podemos também apresentar uma comparação nessas estratégias de argumentação e depois uma por comprovação. Essa sobre comprovação é importante que você pesquise sobre o tema, né? Na internet, o uso indiscriminado de medicamentos. E ali você vai encontrar algumas estatísticas, né, dados que irão apresentar sobre esse tema. Pois bem, escreva um parágrafo para cada 4 desses argumentos, ok? Faça a atividade no seu caderno e quando for ao polo, leve para o seu professor fazer a leitura e uma verificação. E aí, gostaram da aula de hoje? Falamos sobre as estratégias argumentativas. Então, se você precisa convencer alguém sobre um determinado assunto, sobre um determinado fato, é importante que você saiba utilizar a argumentação correta. De olho na tela? Então, olha, você pode pesquisar, tá? Lá no YouTube sobre o nosso tema. E aí, então, nós iremos apresentar os melhores parágrafos possíveis, ok? Nessa aula, nós estudamos sobre as estratégias argumentativas. Desejo a todos vocês uma excelente atividade e até a próxima aula. Até mais, partiu!